A São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo. Olá, estamos iniciando mais um programa Advocacia em Debate. Este é um programa aberto, plural e democrático e vai até o dia 19 de novembro, quando serão realizadas as eleições da OAB da seção do Rio Grande do Norte. Estamos hoje aqui com o advogado e procurador e está na condição de procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Sérgio Freire, que foi também presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Rio Grande do Norte. Sérgio, seja muito bem-vindo. Saiba que esse programa está sendo possível por causa do patrocínio do Café São Brás, que é um café da torra perfeita. E vamos conversar um pouco sobre a advocacia. Muito obrigado por ter aberto a sua agenda e estar hoje conosco, conversando com a Advocacia Potiguar e com a sociedade norte-riograndense. Evandro, eu que agradeço, né? Realmente é uma satisfação sempre atender o seu convite e, por que não dizer, debater um tema que eu sou apaixonado, que é a advocacia. Ok. Olha, vamos lhe exibir, pedir à produção para exibir o juramento do advogado e, em seguida, gostaria do seu comentário. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Sou Sérgio Freire, advogado. Já fui presidente da ordem. Qual é o seu comentário sobre o juramento dos advogados? É um juramento que eu diria com a pátria, né? É um juramento que se faz com a sociedade e é um juramento que se faz com os próprios colegas, né? O momento hoje, Evandro, está tão difícil que eu fico triste quando eu vejo a advocacia pender para atos antidemocráticos, pender para atos que violam exatamente o Estado democrático de direito, a defesa, a aplicação da lei na sua essência e, principalmente, quando eu vejo advogados tentando denigrir essa instituição, eu chamo a instituição tão bonita que é direitos humanos, né? Infelizmente, criou-se na cabeça da sociedade que a defesa de direitos humanos ela é desvirtuada. É como se ela fosse para proteger somente aqueles delinquentes do dia a dia. E que não é. O próprio exercício livre e independente da advocacia é um direito humano. A partir do momento que você leva a defesa para uma pessoa necessitada, você está praticando um direito humano. A partir do momento em que a democracia permite a todos a igualdade, você está praticando um direito humano. A partir do momento em que você consegue ter um processo legal com o direito de defesa, com a aplicação de prazos, com a aplicação de provas suficientes, você está praticando um direito humano. E quando você, lógico, que é o bem maior, que é a vida, você defende a vida de alguns, você também está praticando direitos humanos. Então, eu vejo um momento muito triste, assim,
principalmente com essa violência das redes sociais, né, que amigos, colegas nossos de profissão chegam a defender volta de ditadura, extinção de direitos humanos, fim do Estado democrático. Então, isso realmente nos deixa um pouco tristes e, assim, nós sentimos que cada vez mais esse juramento da OAB, esse juramento que a gente faz para poder receber a tão sonhada vermelhinha, né, ele tem que ser mais enfatizado no dia da entrega e também, por que não, nas próprias instituições de ensino, para que o advogado ele entre no mercado sabendo que ele tem obrigação, certo, com este juramento. Não é porque eu tenho uma convicção política diferenciada que eu vou rasgar o meu juramento, de forma alguma. Eu posso até ter uma opinião pessoal, mas eu jamais posso defender que esse juramento da Ordem dos Advogados do Brasil venha a ser violado. Doutor Sérgio Freire, ex-presidente da Ordem dos Advogados no estado do Rio Grande do Norte, agora vamos exibir as duas constituições, a Constituição da República e a Constituição do Estado, que foi revisado nessa legislatura. Sabemos que foram os deputados que realizaram a revisão, mas com apoio técnico da Procuradoria da Assembleia Legislativa, que você dirige, que você coordena. Eu tenho dito a todos os advogados que têm passado por aqui que nós tínhamos a participação do ex-presidente da OAB nesta revisão da Constituição. Eu gostaria que você colocasse a importância dessas duas constituições para o momento político que estamos atravessando. Evandro, eu sou até um pouco suspeito de falar, né? Eu acho que a Constituição, principalmente federal, ela ainda precisa de algumas adequações. Eu defendo até um novo processo constituinte para que a gente possa enxugá-la, né? Dar tantas emendas, tantas coisas já aconteceram nessa nossa Constituição que ela está totalmente desvirtuada, eu posso dizer assim. A gente precisa fazer uma revisão mais apurada da Constituição Federal e a gente precisa distribuir mais os poderes que hoje se concentram na mão do Executivo Federal. Os estados, os municípios, eles precisam ter realmente uma delegação maior de poderes para poder exatamente fazer as suas legislações específicas. O Brasil é enorme, nós temos situações no Rio Grande do Sul que jamais são iguais à do Rio Grande do Norte, a do Rio Grande do Norte que jamais é igual ou será igual ao do Acre, e de repente você concentra tudo numa Constituição Federal na mão da União, quando esses estados poderiam estar, com certeza, deliberando dentro da sua realidade, da sua sociedade. Quanto à Constituição Estadual, foi um trabalho belíssimo, realmente, que nós fizemos, um trabalho perseverante, assim como fizemos na Constituição. Terminamos há pouco o regimento interno da Casa, um regimento que fazia mais de 20 anos que não se revia, não era adequado, né? Principalmente hoje a modernidade da internet. Então foi também outro trabalho bacana. Breve estarão me lançando e farei questão de vir aqui presenteá-lo, né? Mas a nossa Constituição Estadual, infelizmente, ela fica muito abaixo da Constituição Federal, porque ela não pode progredir. Os legisladores, eu sou testemunha, que eu vivo lá dentro do Poder Legislativo desde 92, os legisladores têm até intenção, às vezes querem, e às vezes chegam a legislar até de forma errada para poder dar uma satisfação à sociedade, mas se vê impedido exatamente pela submissão que tem à Constituição Federal. Então, eu acho que o momento que a gente passa, principalmente agora, com esse radicalismo que a gente tem vivido, de posicionamentos ideológicos, eu acho que o momento ideal para se rever as constituições seriam agora. Não só a federal e, lógico, por conseguinte, a estadual e as leis ordinárias também dos municípios. Doutor Sérgio Freire, nós vamos lhe exibir agora a sede da OAB na Candelária. Aí a fachada, novamente a fachada. Você agora vê o saguão da Ordem, você vê o auditório da Ordem, com cadeiras novas, olha aí. E você vê também a livraria na Ordem, não da Ordem. Eu gostaria que você colocasse a importância desta sede, mas também a importância da OAB para a sociedade potiguar.
Você hoje parece que fez de propósito, né? Essa sede eu acho que foi uma realização, né? Uma vitória. Mais uma vez, eu me julgo suspeito, mas vou falar. Essa sede teve um trabalho lindo, um trabalho que teve início com Adilson Gugel de Castro, no finalzinho da administração dele, quando ele substituiu o Dr. Joanilson de Paula Rego. Nós começamos a fazer esse trabalho de formiguinha. Em seguida veio o Dr. Paulo Eduardo Teixeira, que com a perseverança, uma teimosia, e através de um trabalho espetacular, conseguiu, junto à saudosa Vilma, professora Vilma, nossa governadora, aquele espaço, né? E daí tudo começou. Eu cheguei na segunda gestão de Paulo a visitar, juntamente com o colega Cleber de Carvalho. Que está na Assembleia também. Está na Assembleia, hoje é o meu braço direito, vamos dizer assim, juntamente com o Dr. Cleber de Carvalho, a visitar 5 seccionais no Estado para a gente poder ter um desenho do que a gente realmente poderia colher de bom, né, e trazer para o Rio Grande do Norte, para esse sonho que era a nova sede. A luta foi grande, foi muito grande. Em 2 anos construímos essa sede. Eu me lembro que o orçamento era de 10 milhões e 400 mil, conseguimos fechar por 9 milhões e 600 mil. E eu tive o prazer, né, de inaugurá-la juntamente com o presidente nacional, Marco Vinícius. Eu acho que a importância da OAB, né, da instituição OAB, ela se reflete na própria respeitabilidade. A OAB tem um histórico de defesa da sociedade, a OAB tem um histórico de defesa do Estado democrático, contada no livro de história, né? Não é à toa que nós perdemos vidas de advogados, chegamos a perder também funcionários da Ordem dos Advogados, devido a essa luta constante e incansante que a Ordem tem na defesa da sociedade. Quando a gente fala, às vezes, Evandro, que tal advogado sofreu abuso em sua prerrogativa, muitas vezes essa questão é direcionada para a pessoa do advogado. Mas aí você vê a importância da instituição OAB. Quem sofreu aquela violação não foi somente o advogado como profissional, mas sim a quem ele estava defendendo, a sociedade. A partir do momento em que um advogado ele não tem acesso ao seu cliente, não é só o direito profissional dele que está sendo violado, mas é o direito constitucional do cliente de ter uma defesa perfeita, de ter uma defesa dentro da amplitude, né, que a nossa Constituição e que as nossas legislações permitem. Então, eu acho que a Ordem dos Advogados ela tem um diferencial enorme, e ela será sempre respeitada, desde que também possa trabalhar em conformidade com os parâmetros legais e transparentes que a nossa legislação tanto insiste e nos pede. Agora, Sérgio Freire, doutor Sérgio Freire, nós vamos lhe apresentar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vem sendo muito atacado. Qual é a sua visão como advogado, como cidadão? O que representa essa Corte Constitucional para o país? Olha, falar do Supremo a gente vai falar novamente em democracia, né? Não existe nenhum Estado democrático sem um judiciário forte e independente. O que eu vejo hoje, os ataques ao Supremo, o Supremo tem feito o seu trabalho, tem feito o seu papel, acertando, errando, com seus defeitos, né? Eu acho que todas as instituições, elas têm os seus problemas, não só estruturais, como também de meios de relacionamento. O Supremo tem sofrido isso, com alguns com a intenção de enfraquecer a própria justiça, enfraquecer o próprio Supremo, para enfraquecer a democracia, para aí sim poder se instaurar, quem sabe, um poder mais autoritário. Na minha visão, o Supremo tem que ser protegido por aqueles que realmente defendem o Estado democrático, aqueles que defendem uma sociedade mais justa e mais igualitária. O Supremo, para mim, ele tem feito realmente o papel dele. Possa ser que não agrade a alguns, eu pelo menos já tive algumas decepções, mas também já tive algumas alegrias com algumas decisões do Supremo. E a gente não pode ganhar tudo, né? Nós temos que entender que a nossa tese é elevada
E ela pode ser aceita como não. E eu vejo que a insatisfação daqueles que não tiveram a sua pretensão atendida se volta contra um enfraquecimento da instituição. E, para mim, isso não pode prosperar. E a gente tem, nós, principalmente a advocacia, ela tem que lutar pela manutenção do Supremo. Talvez uma reciclagem no seu regimento, na sua forma, né, mandado ao invés de vitaliciedade, enfim. A gente teria, talvez, fazer alguns ajustes, porque tudo precisa de ajuste na vida, né? Mas jamais suprimi-lo da história e suprimi-lo também das instituições jurídicas. Muito bem. Doutor Sérgio Freire, você falou aí um pouquinho sobre as prerrogativas, mas eu quero pegar esta questão, porque volta e meia também as prerrogativas dos advogados, da advocacia, elas são atacadas e colocadas como se fossem privilégios. Gostaria que você colocasse um pouquinho sua visão sobre isso. É como eu falei há pouco, né? Infelizmente, quando a gente fala em defesa da prerrogativa, a sociedade entende como benesses ao advogado, né? O advogado quer ver um cliente em uma determinada delegacia, o advogado quer ver um cliente em uma determinada penitenciária, o advogado quer ter acesso a um processo, o advogado quer conversar com o juiz. Por muitas vezes, a matéria, por mais que você bote no papel, ela não é a mesma coisa de uma interlocução com quem vai decidir, né? O advogado quer conversar com o promotor e isso, às vezes, é retirado do exercício dele. E quando você retira essa situação, você não está retirando apenas o exercício profissional do advogado, você está tirando exatamente o exercício da igualdade da advocacia. Porque, Evandro, vamos ser bem sinceros, o mais necessitado, certo? Ele não tem uma assistência judiciária como um bem-sucedido, e bem-sucedido que eu falo aqui é uma pessoa de posses, quando ele contrata um advogado e aquele advogado se dedica por completo a ele. Então, há uma desigualdade muito grande já na própria contratação. Geralmente, o mais necessitado, ele, embora o direito dele possa ser de cunho menor, patrimonial, mas para ele é significativo. Então, quando você exerce essa advocacia de forma igualitária, ou seja, tendo acesso a autos, tendo acesso a juiz, tendo acesso a promotor, a funcionários também, você faz com que exista realmente a justiça social. Não adianta a gente querer comparar uma defesa de um cidadão de posses com a defesa de um cidadão que não tem essas posses, né? Então, para isso, existem essas prerrogativas, para que a gente possa ver uma igualdade, né, nessas defesas, nessas ações e nessas atitudes. E a partir do momento em que você tira de qualquer um, certo, a possibilidade do exercício legal da advocacia, do pleno exercício, da liberdade da advocacia, você está tirando exatamente do cliente, ou seja, da sociedade, e não do advogado. O advogado, você está tendo um prejuízo, está dando um prejuízo a ele, profissional, de ele poder efetivamente exercer o seu mistério. Mas ao cidadão, certo? E principalmente aqueles mais necessitados, você não, você está atingindo a sociedade. Daí a importância de uma vigilância contínua, permanente, não só pela advocacia, mas por toda a sociedade. E por toda a sociedade, Evandro, entra aí os tribunais, entra aí as promotorias, entra aí os serventuários, entra aí todos aqueles que passam e fazem parte do sistema judiciário brasileiro. Doutor Sérgio Freire, você está na Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo Estadual, de elaboração da legislação. Então, a elaboração da legislação, o processo legislativo nacional, não é uma coisa tão simples. Vai desde iniciativas reservadas, matérias que precisam quóruns diferenciados, o ritmo, ou seja, a tramitação também é diferenciada, pode ser urgência, pode ser ordinária. E as comissões, né, permanentes, ela também faz o controle da legalidade e da constitucionalidade. Eu gostaria que, para você colocar para a nossa advocacia e a sociedade potiguar, como é esse trabalho jurídico
que cabe à Procuradoria dentro da Assembleia Legislativa? Olha, dentro da nossa Assembleia Legislativa, nós temos um corpo de assessoramento a essas comissões, certo? Mas nem sempre esse assessoramento é desejado pelo deputado, porque o deputado tem o seu assessoramento próprio também. A Casa tem um assessoramento e o deputado tem o seu assessoramento. Então, na tramitação desses processos, eu posso até dizer aí que boa parte, não a maioria, mas boa parte da condução desses processos legislativos, eles são feitos pelos próprios deputados, né? Apenas com um pequeno suporte da assessoria da Procuradoria. Por quê? Porque eles têm corpo próprio, né? Eles têm, pelo meu conhecimento, cada gabinete tem a sua estrutura e cada gabinete tem, no mínimo, 1 ou 2 advogados exatamente direcionados para essa situação de assessoramento, né? Mas, lógico, o processo tramita lá, há a participação da comissão, nas comissões da Procuradoria Legislativa, que é o Dr. Washington Fontes, faz um excelente trabalho, e esse trabalho sempre é de assessoramento até o ponto em que o legislador nos solicita. A partir daí, às vezes, por muitas vezes, não são poucas, ele prefere usar a assessoria própria dele, né? Então, dentro disso aí, essa assessoria sempre prepara o processo, faz com que o exame desse processo veja se ele está dentro de uma legalidade, também faz o comparativo constitucional, saber se ele atende à questão da iniciativa, se tem todos os documentos necessários, a propositura, que às vezes é uma propositura orçamentária e não se traz o impacto, então tudo isso é observado, né? E daí ele começa a tramitar, dependendo da matéria, ela pode chegar a tramitar em 3 ou 4 comissões, ou até mesmo 1 ou 2, então depende muito da matéria. Mas é um trabalho realmente, Evandro, bacana, é um trabalho bonito, porque é onde você vê o surgimento da legislação que vai fazer com que haja o controle, né, igualitário da sociedade. Então, esse é o trabalho das comissões e, lógico, a Procuradoria, no caso, a Procuradoria-Geral, ela só entra mais na questão da consulta em si ou numa suscitação de dúvida do Pleno. Doutor Sérgio, você conhece também bem o Estado do Rio Grande do Norte e sabe das dificuldades das câmaras municipais. E a Assembleia tem, inclusive, a escola legislativa, mas a Procuradoria está realizando um evento em Apodi e eu gostaria que você colocasse um pouquinho sobre esse evento, porque vai tratar também de elaboração legislativa. Eu gostaria que você colocasse para a advocacia, para os procuradores municipais, para os procuradores legislativos das câmaras, porque os procuradores do município muitas vezes preparam a legislação dos mandatários-chefe, dos prefeitos. Então, eu gostaria que você colocasse um pouquinho dessa contribuição que a Procuradoria Legislativa do Estado vai fazer em Apodi. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? A gente conversou rapidamente sobre isso e você já abriu esse espaço, né? Desde que eu assumi a Procuradoria, eu tenho buscado, isso foi em 2016, eu tenho buscado a interlocução com as câmaras municipais, porque nós temos problemas em comum, né? Mas isso me fez ver a necessidade de um diálogo melhor, de uma aproximação maior entre as câmaras e também a Assembleia Legislativa. E daí me veio a ideia de fazer anualmente o encontro de procuradores e advogados do Legislativo Potiguar, onde a gente busca sempre um debate dos problemas relacionados, e alguns assemelhados, outros bastante diferentes, mas para que a gente haja uma uniformização e que a gente possa defender não só o legislativo estadual, mas também possa contribuir com o legislativo municipal, porque as matérias às vezes se coincidem, né? E nós fizemos o primeiro ano, foi, para minha surpresa, sucesso. O segundo coincidiu com os 30 anos da Constituição
nós tivemos a participação do ministro Ribeiro Dantas e do então advogado Dr. Nabor Bulhões. Foi uma festa belíssima, realmente muito bacana. Também foi um sucesso, inscrições encerraram rapidamente. O ano passado não pudemos realizar devido a esse momento de Covid. E este ano estamos mais uma vez realizando. Vai ser dia 28 e 29. Tiramos da sede, levamos para o interior, porque sabemos da dificuldade do deslocamento do interior para a capital, onde a gente busca exatamente fazer com que haja uma participação maior. Escolhemos 3 temas que entendemos oportunos, né? Não só para o Legislativo, mas para a administração pública, que é a lei de regulamentação dos dados, a Lei Geral de Dados, né? A LGPD, onde a gente está levando um palestrante nosso, servidor da casa, e a gente vai buscar também dar um viés eleitoral, porque a gente sabe que próximo ano tem eleições, logo em seguida tem eleições, e essa legislação hoje, ela traz restrições em relação à divulgação de dados das pessoas, do eleitor em si. Então a gente acha muito interessante, além da própria administração. Nós estamos levando a palestra sobre a Previdência, a reforma da Previdência, e também muito interessante, porque está atingindo a tudo e a todos, né? É muito interessante também, isso na quinta-feira. E na sexta teremos uma palestra sobre as comissões de inquérito, hoje um pouco em moda, né? Como a gente diz, não só devido ao Senado, mas também devido à própria Assembleia, está passando por um momento com 2 CPIs. A gente, em seguida, encerra com um debate onde a gente vai buscar tentar trazer problemas comuns, né, e soluções comuns. Eu tenho um desejo, um sonho de que a gente possa fazer um dia uma associação de procuradores e advogados legislativos para que a gente possa engrandecer esse enlace e que a gente possa ter força, principalmente buscando uma linha, vamos dizer assim, uma linha comum entre todos nos problemas. Porque os problemas são muito parecidos, uns mais, outros menos, mas são muito parecidos. E, às vezes, eu vejo algumas câmaras deixar de fazer uma informação ou de prestar uma defesa, enfim, de atuar pela falta exatamente, às vezes, de um simples relacionamento entre todos, que muitas vezes por exemplo, aqui mesmo, eu já peguei de São Gonçalo, da Câmara Municipal de São Gonçalo, uma situação de um problema que eu tinha interno junto ao Tribunal de Contas. E conversando com, na época, a procuradora, ela me disse, olha, lá a gente resolveu assim. E aí a gente tomou emprestado isso aí e levamos ao tribunal e conseguimos resolver. Então a intenção é essa, a intenção é que a gente possa fazer com que este segmento de procuradores e advogados do Legislativo Potiguar, eles possam, entre eles, interagir e, nessa interação, a gente possa trazer cada vez mais um trabalho mais robusto, não só para o procurador, mas também para o advogado legislativo. Muito bem. Doutor Sérgio Freire, nós temos pouco tempo para concluir o nosso programa, mas você foi presidente da Ordem. É claro que cada momento é o seu momento. Nós vamos ter eleições para a Ordem, para o Conselho da Ordem, no dia 15, no dia 19 de novembro. E, inclusive, cada momento são diferentes, é tanto que vai ter a paridade entre homens e mulheres. Então, eu gostaria que você colocasse qual hoje a ordem que você deseja. Qual ordem que você colocaria que a sociedade está precisando? Olha, Evandro, eu posso dizer assim que eu ando um pouco afastado devido ao meu trabalho como procurador, né? Não é fácil você tocar uma procuradoria e numa movimentação que a gente tem, nos trabalhos que nós estamos enfrentando desde o início que eu assumi lá. Então, assim, me fez com que eu me afastasse um pouco da advocacia. Mas eu sinto falta de uma OAB realmente mais atuante. Eu sinto, não vou dizer a você,
apoiei o presidente na eleição passada. Não estou satisfeito, por isso que estou, lógico, declinando para um apoio à procuradora Magna Letícia, né? Mas exatamente pela insatisfação do que eu vejo. Eu vejo pouca ação, eu vejo uma OAB muito apática, infelizmente. Não digo isso com alegria, não. Eu não digo isso com nenhuma alegria. Eu vejo uma OAB um pouco muito distante. Nós tivemos um momento de pandemia, você não viu nenhuma ação efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu lembro que na minha época de presidente, nós tínhamos participação de uma forma que eu ficava tão espantado, né, que era todo dia a gente tinha uma comissão representando em algum conselho, a gente tinha algum advogado participando de uma reunião, e eu não vejo mais isso, eu não vejo, ao contrário, eu vejo muita disputa interna, principalmente por espaços, e isso prejudica muito a Ordem dos Advogados, né? O interior está sofrido, essa é a verdade, o interior está sofrido, a advocacia do interior está sofrida, e não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil, mas lógico que a gente tem que se referir ao Rio Grande do Norte, né? Cada vez mais você vê um número enorme de cursos, um número enorme de bacharéis, um número enorme de advogados sendo lançados, e você não vê uma efetividade por parte da Ordem dos Advogados, a fim de que esse advogado, principalmente o mais necessitado, ele possa realmente interagir, ele possa realmente ter orgulho de dizer, eu estou vivendo, sobrevivendo da advocacia. Então, a minha opinião é essa, eu respeito, lógico, quem tem a opinião contrária, mas eu estou muito mais, não deixo de votar, em qualquer eleição não deixo de votar, viu, Evandro? Porque para mim essa história de vou votar nulo, branco, porque não gosto de fulano, porque não gosto... Não, para mim não. Eu sempre escolho e prefiro o erro da escolha do que a omissão da escolha, né? E diante desse quadro que para mim, né, não me satisfez, eu realmente optei por escolher um outro candidato, e no caso a procuradora Magna Letícia, que estou apostando mais uma vez, esperando que, se ela ganhar, ela possa realmente melhorar e realizar as tão sonhadas pretensões da advocacia potiguar. Muito obrigado, Sérgio Freire, ter aberto a sua agenda, vir falar conosco, conversar com o público da Advocacia em Debate, com os advogados do Rio Grande do Norte e com a sociedade potiguar. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. A São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e Sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo.